Ok, então eu queria fazer uma mini dinâmica para a gente entrar no clima do que a gente vai falar, porque assim, eu estava procurando um tema para apresentação de slide, e daí eu fui procurar se hoje era o dia especial de alguma coisa, né? Tipo, tem dia de várias comemorações, eu fui procurar, e hoje, coincidentemente, dia 19 de agosto, é o Dia Mundial Humanitário. O Dia Mundial Humanitário, ele foi um dia decretado pela ONU, ele foi colocado pela ONU como um dia em que nós voltássemos nosso olhar pela causa humanitária, né? Na maioria das vezes, em combate à miséria, em combate à extrema pobreza, principalmente de países africanos, mas do mundo todo. Só que o tema que nós vamos falar hoje também tem a sua relação com pobreza e miséria, porque a gente sabe que os recursos que nós precisamos para ficarmos saudáveis não chega a todo mundo, mas também algo biológico e independente de fator financeiro afeta o mundo todo igual está afetando. Então, eu trouxe um clipe. Acredito que vocês conheçam Beyoncé, maravilhosíssima. Ela fez um clipe chamado I Was Here, que é justamente o slogan da campanha do Dia Mundial Humanitário. E eu trouxe o clipe traduzido para a gente pensar e trazer um pouco mais essa letra para a nossa vida, para isso que a gente está fazendo hoje, seja no projeto do suporte psicológico, seja também o nosso trabalho no SAG. Então, é só para a gente pensar um pouco e, tipo, ilustrar um pouco do que a gente vai falar aqui, que às vezes quando a gente está em projetos assim que tem muita gente, muita coisa acontecendo, a gente fica pensando que, sei lá, não está tendo tanto resultado. E é isso. Pensem sobre e vamos lá. Senão eu vou começar a chorar. Toda vez que eu ouço música, eu começo a chorar. Ela é uma música muito linda mesmo. E eu acho que ela tem tudo a ver, né, tanto com o SAG como com o Covid, porque nós lidamos diretamente com pessoas em situações de alguma gravidade, né? E eu acho que o suporte psicológico, né, ele veio realmente de um grupo. Hoje nós estamos em quase 80, né? E que acho que estava justamente com esse pensamento, né? O que eu posso fazer nesse momento, né? Com o que eu tenho, com o que eu sou, com o que eu posso contribuir, né? Nesse momento da minha casa, o que eu posso contribuir para esse momento de pandemia e de, eu acho assim, de uma tragédia, né? No mundo todo. Então, eu acho que a gente vai poder trazer hoje um pouquinho disso, né? O que a gente está fazendo? Eu acho que não precisam ser coisas grandiosas, né? Não precisam, acho que são gestos, né? Eu acho que a gente vai poder dar alguns exemplos desses gestos que acabam contribuindo, né, com esse movimento humanitário aí. Então, o projeto, tá? Então, o que a fala de hoje, nós vamos procurar falar, então, como que o projeto Suporte Covid-19, ele começou, né? Como que ele funciona, como são feitos os atendimentos e qual é a contribuição, né? Que a gente está tentando trazer aí, no caso, para Londrina, e até mesmo pensando na formação dos nossos profissionais, sejam os já formados como os em formação, tá? Então, todo mundo aqui está vivendo o mesmo momento, acho que cada um tem as suas particularidades, mas nós estamos no mesmo momento, e é um momento em que toda a literatura, né, que a gente vem estudando, vem mostrando o quanto que
existe uma predisposição, uma maior probabilidade do surgimento e agravamento de quadros clínicos psiquiátricos, tá? E isso tanto considerando profissionais que atuam na linha de frente, como outros profissionais que estão de alguma forma envolvidos, né? Seja com o combate à doença ou de alguma forma sofrendo impacto, seja na saúde, seja econômico, seja social. Né? Então, nós temos os empresários, nós temos os comerciantes, então, além dos médicos, além dos enfermeiros, enfermeiras, então, além do pessoal, do profissional da saúde, nós temos outros profissionais que também estão sofrendo impacto, e isso tem trazido o agravamento ou o surgimento de algum tipo de transtorno psiquiátrico, né, ou de algum quadro de alteração emocional ou psicológica, enfim, estamos em sofrimento, né. Além disso, nós temos a população em geral, que ou porque tem o paciente, ou porque teve toda a sua rotina modificada, ou porque está tendo que ficar em isolamento, ou em distanciamento, enfim, né. Então, nós temos um grande número, né, de pessoas, de alguma forma, com algum sofrimento. E isso está o tempo inteiro sendo relatado, né, esse estresse excessivo, vivido tanto por profissionais ou por pacientes infectados ou com suspeita, né, ou até pacientes de algum outro tipo de doença, como cardíaco, ou mesmo com algum tipo de comorbidade, acabam tendo sofrimento em função do medo de contágio, e isso está sendo o tempo inteiro, a mídia está fornecendo dados sobre isso, a gente tem tanto, né, as coisas mais informais, né, como alguns jornais, ou até algumas chamadas, né, que algumas redes de TV ou de rádio fazem, em relação à pandemia, tanto em cuidados, como prevenção, como agravamento, enfim, né, como a gente também tem muitos pesquisadores trabalhando nisso, tá? E nós fazemos parte aí um pouquinho da mídia e um pouquinho dos profissionais, dos pesquisadores, tá? Então, o projeto surge nesse contexto, onde está todo mundo muito preocupado com a saúde mental, tanto de profissionais como da população em geral, tá? E ele surge em caráter emergencial, então, assim como vários outros projetos, como que esse projeto surgiu? Ele inicialmente teve a iniciativa da Silvia Melete, né, que é doutora, é da Prograde, e ela teve a iniciativa de oferecer o apoio psicológico para profissionais da saúde do HU. E aí ela entrou em contato com o PGAC, não só com o PGAC, como outros departamentos também, tanto que existem outros profissionais de diferentes áreas oferecendo esse apoio, e que também acabaram, alguns entraram no suporte psicológico nesse projeto, e outros continuam só no apoio, tá? Mas, de qualquer forma, em resumo, né, são profissionais que, de alguma forma, se juntaram para estar montando esse projeto. Então, o objetivo principal é promover a saúde mental de pessoas afetadas direta ou indiretamente, ou apresentam sofrimento emocional em decorrência da pandemia. Então, vejam que, assim, é muito amplo, tá? O objetivo é amplo, sim, só que ele se afunila a hora que a gente coloca que esse sofrimento ele tem que ser em decorrência da pandemia, tá? Então, isso é um trabalho que é feito, depois a Cris vai falar um pouco mais sobre o atendimento. Então, tudo que a gente vem fazendo no projeto, nas diferentes frentes de atuação, é sempre com esse foco de abordar ou dar suporte psicológico em decorrência da pandemia, né, com queixas ou assuntos ou conteúdos, sempre em decorrência dessa pandemia da Covid-19, tá? A gente começou, então, com o objetivo de estar atendendo os profissionais da saúde, e aí nós fomos ampliando,
tá? Então, fomos para os profissionais da segurança, como polícia militar, bombeiros, aí nós ampliamos para atendimento de suporte psicológico aos pacientes, né, que estavam geralmente em casa, não no hospital, porque a gente não conseguiu ainda estabelecer essa parceria, está em projeto, mas se o paciente fosse acometido, ele poderia estar recebendo suporte psicológico, assim como os familiares. E agora, por uma busca dos colegiados, foi começado, então deu-se início ao suporte psicológico, mas como roda de conversa para os alunos da graduação, tá? Que também o foco é o ensino remoto nesse momento. Então, percebam que, apesar de amplo, a gente está tentando, sempre está voltando para esse momento, né, da pandemia, mas lembrando, gente, que por ser um projeto de extensão, ele difere um pouco desses projetos que estão surgindo e que tem duração assim de 4 meses, 5 meses ou até 12 meses, tá? Por ser um projeto de extensão, ele tem 3 anos de duração e talvez até mais, porque o que a gente tem na literatura e o que a gente está vivendo, que o pós-pandemia é muito mais grave, então as pessoas ficam muito mais afetadas, vão ter muito mais demanda, nós teremos, né, enquanto projeto, muito mais demanda no pós-pandemia do que exatamente agora, tá? Que é o que a gente está vivenciando, vocês vão ver ali pelos produtos, tá? Então, hoje nós temos quase 80 colaboradores, em torno de 77, dentro de uma equipe multidisciplinar, envolvendo a psicologia, design, enfermagem, psiquiatria. E aí nós temos, então, tanto colaboradores externos, então, colaborador externo é aquele profissional ou aquele graduando, né, que não é da universidade, tá? E nós temos vários professores da UEL, tanto do PGC como do design. Nós temos alunos de graduação, alguns estão aqui hoje com a gente, e temos alunos também da pós-graduação, que também temos a representante, que é a Cris, tá? Da pós-graduação nós temos ela, que é da Ciência da Saúde, né, o mestrado em Ciência da Saúde, e nós temos também o pessoal do mestrado e doutorado, da análise do comportamento, então do programa da análise do comportamento, tá? É importante colocar que todas as nossas atividades, desde o começo, foram remotas, tá? Então, todas essas pessoas, elas foram se organizando, entrando nos grupos, tá? E a gente, desde o começo, tanto o contato, né, a montagem do grupo, que foi por um grupo do WhatsApp, e todas as nossas atividades, reuniões, atendimentos, decisões, divulgações, né, todas são feitas por alguma via de algum recurso tecnológico, tá? Eu vou falar agora um pouquinho como que o projeto foi se organizando, tá? Então, vejam, eram quase 80 pessoas desde o começo, acho que já no primeiro grupo, eu lembro assim que eu olhei, na primeira vez que eu conversei com a Josi Moriyama, que é a coordenadora do projeto, a gente já estava em mais de 30 pessoas no grupo do WhatsApp, né? E isso foi aumentando, está tendo um processo seletivo aí, então acho que vai aumentar mais um pouquinho, né? E aí surgiu a necessidade de organizar isso. Então, a gente tem uma frente, que é de processos administrativos e organizacionais, que vem estruturando essas frentes, né? Hoje nós somos em 6 frentes, que elas estão organizadas por processos, né? Então, em resumo, é assim, olha, tais atividades são realizadas assim, 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 com tal objetivo, começa aqui, termina ali. Então, a partir do momento que isso é identificado, é descrito, tem que ser descrição, estabelece-se o processo, tá? Então, a gente não tem exatamente uma divisão só por tarefas, né, ou por demandas, a gente tenta ver, assim, qual seria a frente que absorveria aquela atividade. Então, eu vou dar um exemplo assim,
Vocês vão ver aqui no slide que o primeiro setor o setor 1, aliás, é o apoio e desenvolvimento profissional, tá? Então, ele tem à frente processos administrativos e organizacionais, a psicoeducação com as assessorias de redes sociais, aplicativo, relacionamento, gestão, comunicação. Aí vem a frente de processos científicos e a frente de capacitação. O segundo setor, ele é basicamente do atendimento, então, avaliação e intervenção. E avaliação psicológica e atendimentos, que seria o segundo setor. Então, por exemplo, quando o pessoal estava de processos organizacionais, eles estavam organizando, né, as frentes, essa assessoria de relacionamento e gestão, que inicialmente era uma frente, observou-se que as atividades dela eram muito, atendiam a objetivos muito parecidos com o da psicoeducação, que era o quê? De entrar em contato com o gestor, divulgar sobre o projeto, ver qual que era a demanda, falar sobre o atendimento, ou até mesmo propor algum tipo de orientação, como a gente produziu uma cartilha para eles. Então, tinha muito a ver com objetivos psicoeducativos. Então, percebam, o que faz, com qual objetivo e como faz. Então, a partir do momento que teve afinidade com a psicoeducação, então foi absorvida pela psicoeducação. Então, deixou de ser uma frente para uma assessoria. Tá? Então, é só um exemplo de como a organizacional vem sendo atuando, né? Como a psicologia organizacional vem atuando no projeto suporte psicológico. Aí, dentro de todas essas frentes, tá? Dessas 6 frentes com suas respectivas assessorias, nós tivemos alguns produtos, tá? Eu vou falar rapidamente para entrar na parte que interessa, que são os atendimentos. Então, até hoje, nós tivemos 17 capacitações, tá? Que envolveu, assim, tanto modelos de atendimento, estratégias de intervenção, até algumas capacitações foram pensando no próprio suporte aos colaboradores. Então, assim, sempre procurando preparar os colaboradores, de modo geral, para os atendimentos, tá? Até hoje nós atendemos 40 pessoas. Quais as queixas principais, tá? Estresse dentro do trabalho ou dentro de casa, medo de contaminação ou de levar para alguém, né, de contaminar alguém. Aí alguns distúrbios de sono, pânico, ansiedade, depressão, irritabilidade, discriminação. Então, passando por discriminações, né, sofrendo discriminação em função, ou porque contraiu o vírus, ou por ser um profissional que tem contato direto com a doença, questões da própria rotina, tá? Então, eu não entrei muito especificamente em um caso, né? Mas essas queixas foram as principais que apareceram. Tá? Dentro para as rodas de conversas com os alunos da graduação, então o foco é mais nas questões relacionadas ao ensino remoto, a rotina, o uso da tecnologia, ter ou não ter o recurso, então, relacionadas a isso. E uma outra ação que a gente tem, né, na frente de atendimento, são as estratégias para o suporte psicológico aos colaboradores. Então, a gente vem adotando o contato, então, a assessoria do atendimento entra em contato com os colaboradores para ver como eles estão. Um espaço também, tem um espaço ou na capacitação ou nas próprias reuniões das frentes, onde pode ser colocado como que a pessoa está naquela semana ou por algum evento, assim como a gente pode acessar, né? Então, a gente acessa colaboradores da frente de atendimento e fala assim, olha, eu estou precisando de ajuda, preciso conversar, ou eu estou com um caso difícil. Tenho a parte da própria discussão, dos grupos de discussão, dos casos que são acompanhados pelo suporte. Então, são algumas estratégias para também dar suporte, tanto para a população,
que a gente está atendendo, como para os nossos colaboradores, tá? Então, tudo entra em suporte psicológico, tá? Então, a gente procura ter uma consistência, não só em dar atendimento à população-alvo, como aos nossos colaboradores, tá? Aí, os outros produtos que nós temos, pode passar, Lu, estão mais vinculados à psicoeducação. Então, nós temos matérias publicadas em diferentes meios de comunicação, então, são mais ou menos 20, com entrevistas por vídeo, entrevistas escritas, tá? Reportagens em sites e blogs. Geralmente, os conteúdos dessas produções, né, dessas publicações, são divulgações do projeto e seu funcionamento, a importância, né, do apoio psicológico, do suporte psicológico, e temas relacionados à pandemia, como próprios cuidados, os cuidados que temos que ter, né, com relação à contaminação, algumas questões mais delicadas, como más notícias, ou notícias difíceis, ou a própria perda ou do ente querido, né, de um familiar, ou do próprio paciente. Então, são alguns temas, e também alguns temas do cotidiano, né? Então, quando uma data, né, comemorativa, como nós vamos ter, por exemplo, o Dia do Psicólogo, o grupo da psicoeducação vai fazer lá uma arte ou alguma publicação para falar do dia, tá? Um dia comemorativo. E com isso, o que nós temos? Mais de 70 publicações aí nas redes sociais, entre Instagram e Face, tá? Se as meninas que estão na rede social quiserem me corrigir, fiquem à vontade, tá? Então, mais para vocês terem uma noção, né, para quem está assistindo, assim, que então nós temos o suporte psicológico, que ele é realizado por atendimento, que foi a primeira parte que eu falei, e nós temos o suporte psicológico para a população em geral, que é via redes sociais, né, como a psicoeducação, redes sociais e meios de comunicação, tá? Que aí é feito pela psicoeducação e que a gente também considera como suporte psicológico, porque a informação, ela também tem a função de dar suporte, né? Então, a pessoa melhor informada, mais informada, ela pode lidar melhor com a situação, tá? Aí, então, outros produtos que nós tivemos, assim, dessas frentes, tá, de ação, então, foi uma cartilha de orientação para atendimento para os psicólogos. Ela foi elaborada para os nossos colaboradores, mas ela também foi disponibilizada para outros psicólogos que não eram do nosso projeto, tá? Quem tivesse interesse. Inclusive, foi até publicada no LAP, tá? Foi feito cartaz e arte. Então, coloquei cartaz e arte porque, na verdade, essa divulgação, esse cartazinho, ele foi tanto usado impresso, lá no começo, como ele também depois foi usado online. Então, a gente disponibilizava para fazer a divulgação do projeto. E para essa divulgação, nós tivemos, então, contato com 19 gestores, tá? Entre saúde, segurança e educação, tá? Então, dentro da saúde, nós entramos em contato com hospitais, com a Secretaria da Saúde de Londrina, né, do município, Conselho Municipal de Londrina, da Saúde, né, de Londrina, com a segurança foi os PMs e bombeiro, e nós tivemos contato com alguns colegiados. Na verdade, eles entraram em contato, né? Duas foram efetivadas e uma ficou só no contato, tá? E também, com isso, também foi elaborado duas cartilhas, uma mais voltada para segurança e outra mais para saúde, tá? E para a gente finalizar, demonstrando assim que nós temos uma preocupação muito grande. Então, ensino, pesquisa e extensão. Né? Então, da extensão eu falei bastante. Do ensino, eu acho que é importante ficar claro que a própria capacitação, o envolvimento dos alunos da graduação, da pós-graduação, caracteriza como ensino.
principalmente porque a extensão, atividades da extensão vão passar a compor o currículo, né, do aluno da graduação. E aí nós temos, de modo mais específico, da pesquisa, que são os artigos acadêmicos, tá? Tem dois em avaliação, e um já aceito para publicação, tá? Os projetos de pesquisa, como que surgiu? Surgiu porque o tamanho do projeto de extensão, né, ele era muito grande. Então, numa reunião de departamento, na verdade, a reunião que foi passado o projeto, veio, então, a possibilidade de alguns professores também transformarem esses projetos, partes do projeto de extensão em projetos de pesquisa, tá? Então, são 4 projetos de pesquisa, se eu não me engano, tem um ou dois que estão aprovados pelo Comitê de Ética, e um deles eu sei que dá Prograde também, e os outros 2 estão em avaliação, tá? Então, de qualquer forma, esses 4 projetos estão aí também de pesquisa, e que são, digamos assim, recortes do projeto maior, que é de extensão, tá? Eu agora, então, passo a palavra aí para a Cris. E aí pode se apresentar também, Cris. Então, olá, eu sou Cristiane, eu sou psicóloga e eu faço mestrado lá no CCS, no Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde. O meu orientador é lá do PGAC, o Célio, e eu sou lá do Laboratório de Psicobiologia. Então, assim, vamos falar da frente de atendimento e da de avaliação, né? Na frente de atendimento, como a Rê explicou, basicamente, né, por uma determinação do Conselho Federal de Psicologia, alunos de graduação não podem realizar atendimento online. Então, é uma frente cujos atendimentos são realizados exclusivamente por profissionais já formados, né? E essa frente tem alunos de graduação, mas eles realizam outras atividades que não são o atendimento remoto. O modelo de atendimento que a gente usa é o chamado modelo de primeiros cuidados psicológicos, que ele era um modelo já bastante utilizado na psicologia dos riscos e desastres, porque ele não é uma psicoterapia e ele também não é uma psicoterapia breve, não é uma psicoterapia tradicional, também não é uma psicoterapia breve, porque ele é um suporte mesmo, né? Ele é algo muito, muito pontual. E que mais um atendimento baseado nas queixas atuais do cliente, com intervenções breves. A frente de atendimento, ela tem cerca de 40 psicólogos, tem uma médica psiquiatra, que é a Atna, que também é mestranda lá no CCS, nas Ciências da Saúde, tem os meninos da residência de psiquiatria, alguns colaboradores externos, estudantes de mestrado, doutorado e professores da UEL. Então, como a Rê falou, são todos do PGAC, do Programa de Pós-Graduação em Análise do Comportamento, e daí tem eu e a Adna, que somos do CCS. E daí, para o colaborador entrar nessa frente, né, ele precisa ter o cadastro ativo no Conselho Federal de Psicologia, na plataforma EPSI, que é uma exigência do Conselho Federal de Psicologia. Isso é pré-requisito, né? Sem o cadastro no EPSI, o profissional não pode realizar o atendimento online. E aí, esse é o pré-requisito do Conselho Federal para realizar o atendimento através das tecnologias da informação e comunicação, que são as TICs, que pode ser o atendimento remoto síncrono, que é esse aqui que a gente está fazendo, através de videochamadas e tudo mais, e os assíncronos, que é por ligação, por mensagem, enfim. E já aconteceu no projeto de uma pessoa, eu lembro de uma pessoa, um atendimento em específico, mas deve ter acontecido outros que eu não me lembro agora, da pessoa não ter privacidade dentro de casa para realizar o atendimento de forma síncrona. Então, a psicóloga realizou o atendimento de forma assíncrona por mensagens de WhatsApp e áudios. Então, isso é permitido também. Então, nós temos reuniões, capacitação dos colaboradores e discussões de caso, tudo de forma remota, nada é realizado de forma presencial.
E o nosso fluxo de atendimento, ele é através da busca espontânea, que é aquele público-alvo que a Rê falou, os policiais ou os profissionais de saúde, enfim, que eles podem simplesmente mandar uma mensagem, falar, preciso do atendimento, ou encaminhamento de gestores ou de médicos de hospitais atendidos, como também já aconteceu de um diretor do hospital X encaminhar um funcionário Y, porque ele necessitava de, sei lá, estava com crise, ele achava que aquela pessoa precisava passar por um atendimento. Então, esse tipo de encaminhamento também ocorre. E aí o agendamento é realizado por um telefone do suporte psicológico, e aí é o encaminhado para um terapeuta. Então, de forma geral, esse é o fluxo de atendimento dessa frente. E aí a gente tem 3 fases do atendimento. A gente tem o pré-atendimento, no qual o agendamento é realizado com o assessor responsável por fazer a triagem inicial do caso. Então, quando a pessoa manda uma mensagem, seja ela solicitando atendimento para ela mesma, ou através de um encaminhamento, ou uma pessoa encaminhando, algumas informações são coletadas, e aí a gente pensa, né, esse caso faz parte da nossa demanda? Porque se esse caso não fizer parte da nossa demanda, ele é encaminhado. E aí é realizado um contato com o terapeuta, esse terapeuta, todos os terapeutas, os colaboradores dessa frente, já disponibilizaram os horários, né, que podem realizar os atendimentos, então só é confirmado se esses horários são esses mesmos. E aí, a gente envia um e-mail com os links de acesso ao TCLE, a RADS e a OK45, que são os inventários que a gente vai falar mais lá para frente. E aí, a gente, como é um suporte psicológico, primeiros cuidados psicológicos, a gente, em princípio, é para ser realizado um atendimento, porque, novamente, não é uma psicoterapia breve e não é uma psicoterapia tradicional. E nesse atendimento é focado no enfrentamento da situação trazida pelo cliente. Então, assim, a gente faz, né? Basicamente, a validação daquilo que a pessoa está sentindo, das emoções e tudo mais, a aceitação e, por fim, a resolução de problemas, né? Então, assim, uma coisa que é muito importante nesse tipo de atendimento é focar muito na queixa atual e não ficar cutucando e nem evocando algumas memórias ou algumas situações que aconteceram no passado, porque é pontual, a gente não vai ter aquele tempo da psicoterapia tradicional, né, que tipo, eu posso, nossa, meu cliente lembrou de uma coisa hoje e daí semana que vem a gente continua. Não, porque é para ser um atendimento, então é a queixa daquele momento, por isso esse nome, né, suporte psicológico. No entanto, alguns casos não dão conta de uma sessão só. E aí a gente realiza até 4 atendimentos, a depender da gravidade do caso. E aí nessas sessões, a gente faz, assim, algumas retomadas dos valores e objetivos daquele cliente, a gente tenta fazer um desenvolvimento de estratégias para melhor lidar com as queixas que ele está trazendo, sempre validando a queixa dele, porque como a Rê falou, né, uma queixa de medo é muito corrente, medo de contaminação e tudo mais, mas assim, né, será que esse medo, ele é tão ruim assim? Será que a gente não pode ver esse medo como um medo adaptativo? Porque afinal você está dentro de um hospital de fato, né? Então, nesse sentido, de validar sempre o que o cliente está trazendo como demanda, né? A gente também pode fazer um fortalecimento de hábitos pré-existentes no repertório do indivíduo, por exemplo, fazer com que ele consiga inserir algumas atividades prazerosas dentro da rotina dele. A gente também pode trabalhar em relação à higiene do sono, porque muitos deles estão com sono totalmente desregulado, a depender do nível de ansiedade, né, do estresse no qual ele está passando, enfim. É mais ou menos isso que a gente foca nesse atendimento do suporte. E aí tem o pós-atendimento, né, que é a finalização da sessão, na qual o terapeuta redige e organiza a documentação necessária, que é uma exigência do nosso Conselho Federal. O terapeuta ele tem que ter documentação em relação aos seus atendimentos, e o nosso é feito de forma online, e aí o terapeuta ele pode solicitar ou não, né, caso ele veja necessidade, a discussão do caso atendido,
E aí, após essa discussão, que são tomadas as decisões de encaminhamento para um psiquiatra, que aí é encaminhado para os meninos lá da residência de psiquiatria, a avaliação da necessidade de mais sessões ou a necessidade do encaminhamento para um processo de terapia tradicional mesmo. Então, da frente de avaliação não, da frente de atendimento era aquilo. E aí a gente tem a frente de avaliação que está ali colada, prima e irmã do atendimento, né? Que a avaliação, o objetivo dessa frente é avaliar os efeitos do projeto de extensão no pré-atendimento, pós-atendimento, follow-up, qualidade do atendimento e quadro clínico de risco. Isso é feito através, né, da realização da avaliação no quadro clínico do participante, estado emocional, indicadores de sofrimento psicológicos de ansiedade, depressão, exaustão emocional, uso abusivo de substâncias, relacionamento interpessoal e papéis sociais. Tudo isso é feito através desses dois inventários, que é a Outcome Questionnaire, que é a OQ45, e a Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão, que é a HADS. Então, a OQ45 são 45 itens em 3 domínios: o desconforto subjetivo, relacionamentos interpessoais e papéis sociais, e a HADS, que são 14 questões relacionadas com ansiedade e depressão. Então, como que é o fluxo da avaliação? Lá no pré-atendimento, que é o mesmo pré-atendimento da frente de atendimento, o terapeuta envia os inventários para o paciente 15 minutos antes da sessão, e caso o paciente não consiga responder, o terapeuta vai lendo as questões e responde com ele, porque às vezes o paciente, a pessoa, está fazendo atendimento pelo celular, então com ele não consegue responder pelo próprio celular. Então o terapeuta vai lendo as questões e vai lá respondendo de acordo com a resposta dele. E aqui a gente vê a importância do raporte, né? Por quê? Porque a depender da situação do paciente, da pessoa, se ele estiver muito em crise, se ele estiver muito ansioso, se ele estiver muito sob controle de uma resposta de estresse, alguma coisa nesse sentido, o terapeuta precisa avaliar se é válido ele responder esses inventários 15 minutos antes da sessão. Se a pessoa estiver muito sob, sei lá, numa situação muito de estresse ou muito ansiosa, enfim, o terapeuta pode optar por pedir para a pessoa preencher esses inventários no final da sessão, mas sempre pedindo para ele responder o que ele estava sentindo, tipo, na semana passada, por exemplo, né? Porque às vezes a pessoa fala, nossa, quando eu cheguei aqui eu estava estressado, agora eu não estou mais estressado. Só que a resposta que a gente quer não é a resposta daquela intervenção, a gente quer a resposta anterior àquela intervenção. Então, isso é importante de ficar claro para a pessoa. Frente de avaliação receberá os dados respondidos. Esses dados, eles são planilhados em verde, amarelo e vermelho, que são as gravidades, digamos assim, né, dos scores. E aí, uma semana após o atendimento, então veja, é aplicado os inventários a primeira vez no dia que a pessoa foi atendida. Isso, então, seria a nossa linha de base para realizar uma comparação depois. Uma semana após o atendimento, uma pessoa da frente de avaliação pede para o paciente responder novamente os inventários, os mesmos inventários. Os dados são novamente planilhados em verde, amarelo, a depender das respostas, né, dos níveis dos scores. E aí, se os dados são amarelo ou vermelho, uma pessoa da frente de avaliação fala com uma pessoa da frente de atendimentos e sugere que haja um novo atendimento. E aí, o mesmo terapeuta que atendeu essa pessoa há uma semana atrás, ele mesmo, se ele tiver disponibilidade, claro, ele conversa com a pessoa que foi atendida e sugere, né, mais 3 atendimentos, que aí completariam 4 atendimentos, que é o que o projeto oferece no total. 2 meses após o atendimento, o paciente responde novamente os inventários. Também é uma pessoa da frente de avaliação quem entra em contato com a pessoa, com o paciente. E aí, a gente já pensou que a gente vai fazer um outro follow-up
Mas a gente ainda não sabe exatamente quando, porque a gente quer pegar mais para o final da pandemia, né? Mas como a gente não sabe quando vai ser o final da pandemia, a gente ainda não sabe quando vai ser um próximo follow-up, mas provavelmente haverá um quarto follow-up. Não, um quarto não, é um terceiro. Follow-up. É isso, gente. Então, gente, meu nome é Raquel, eu estou no último ano de psicologia e agora eu acho que a proposta é eu, a Luísa e a Lorena, a gente falar um pouquinho sobre a nossa experiência no projeto, né? Então, eu vou começar a falar como eu conheci o projeto e a minha atuação hoje. Eu entrei no projeto porque agora eu estou no último ano e eu faço estágio em clínica. Então, seria o último ano em que eu teria a oportunidade de ter a experiência prática na psicologia. Mas, como a Cris falou, o Conselho Federal não permite que estudantes atendam online, mesmo com supervisão. Então, os nossos estágios estão parados. Todos os casos que a gente vinha atendendo estão parados também. E aí, esse professor, o David, que era o nosso supervisor, ele falou que a Renata e a Josi estavam pensando em criar um projeto, já estavam criando, e que a gente poderia ter a oportunidade de, nesse último ano, ter uma prática, né, mesmo com tudo que está acontecendo na pandemia. E aí a gente aceitou e entramos no projeto. E logo de cara, foi muito legal porque as professoras e os gestores deram a oportunidade da gente escolher a frente na qual a gente gostaria de atuar. Eu lembro que uma vez eu participei de um outro projeto de extensão, que não é o SAG, é um outro projeto, que a gente não podia, até que podia escolher em qual frente queria atuar. Só que no final ninguém ficava no lugar que queria. E eu não gostei muito, fiquei pouco tempo, porque foi bem desgastante. Então, de cara, quando eu vi que tinha a oportunidade de escolher a frente, eu já fiquei animada. Falei, vai ser legal dessa vez. Daí eu escolhi a frente de avaliação e psicoeducação. E a experiência que eu tenho de atuação nas duas frentes é uma experiência bem de trabalho em equipe, porque nas frentes tem tanto pessoas da graduação quanto do mestrado, que já terminaram o mestrado, pessoas do doutorado, a Rei e a Josi, que já já tem pós-doutorado, né? Então, é tudo feito muito em equipe. Eu nunca tive que fazer algo totalmente sozinha, ou tive que me virar, fazer uma coisa sozinha. Sempre que a gente precisa de um suporte, ou a gente decide por áudio, ou a gente faz uma reunião. Então, tem bastante uma aprendizagem mútua entre todos da frente. Falando mais especificamente da avaliação, uma coisa que eu vejo de positivo na frente, na característica da frente, é que nessa frente especificamente, tem pessoas do doutorado até. E então, eu, como estudante de graduação ainda, tenho a oportunidade de aprender com pessoas que já estão fazendo uma pesquisa de doutorado. E isso é muito importante, principalmente na avaliação, porque eu aprendo muito sobre a tabulação de dados, sobre estatística, sobre fazer resumo para congresso. Então, é bastante rica essa troca. Só que, ao mesmo tempo que tem essa diferença de nível, também vejo muita equidade entre a equipe, né? Por exemplo, as meninas confiaram em mim para ajudar na tabulação. E eu, como estudante de graduação, que elas poderiam pegar para elas, né? A Cris, a Mari, Cris que está no mestrado, a Mari no doutorado, elas poderiam simplesmente pegar para elas e fazerem sozinhas, porque já tem uma prática, mas tem bastante essa confiança de estimular o trabalho de outras pessoas também, mesmo que
eu esteja na graduação e outras pessoas também em um nível mais, não mais baixo, né, mas não com tanto de desenvolvimento científico. E na psicoeducação, falando especificamente, tive muitas oportunidades de produzir materiais, ajudar na produção de cartilha, e a gente faz das redes sociais, né? A gente faz as postagens no Insta e no Face. E toda vez que a gente faz uma postagem, a gente precisa pesquisar algum artigo, algum material científico para embasar a postagem. Então, é uma oportunidade de aprender, né? Por exemplo, vamos fazer uma postagem sobre autocuidado. Então, a gente acaba aprendendo o autocuidado para nós também. Então, essa parte de pesquisar e de formar as postagens é bem produtiva. Muitas oportunidades de apresentar trabalhos em congressos científicos. Esses tempos a gente estava fazendo para a SBP, e é bem legal, porque o projeto dá a oportunidade de fazer grupos para conseguir desconto, ou até, eu acho que é uma coisa que fazem no SAG também, de sortear inscrições, para que não fique tão pesado para todo mundo. E a gente coloca o nome do máximo de pessoas que a gente conseguir no resumo, para todos terem essa oportunidade de incrementar o currículo. Também outra coisa que foi muito legal para mim, o contato com outros profissionais. Por exemplo, quando a gente quer pedir para algum profissional gravar um vídeo para as redes sociais, a gente se apresenta, conhece a pessoa. Isso, querendo ou não, é uma forma da pessoa saber quem nós somos. E é bastante, bastante benéfico também, que a gente tem esse contato que talvez a gente não teria de outra forma. E também, uma coisa específica que aconteceu foi que, através desse projeto, a Rê também conseguiu para a gente um estágio remunerado em uma escola. E foi legal, porque, por exemplo, eu não tinha tanto contato com a Rê antes. E a partir do projeto a gente se conheceu mais, né? Eu e as outras meninas. Surgiu essa oportunidade e ela já pensou na gente para indicar. Então foi muito legal. E outra forma da gente ter uma prática no último ano. E a última coisa que eu elenquei, que eu acho que é comum de todas as frentes, é a aprendizagem mútua entre todo mundo, né? Porque a gente da graduação aprende muito com as meninas do mestrado, com as professoras, mas, por exemplo, as professoras também aprendem algumas coisas com a gente, principalmente no manejo de tecnologias, assim. Então é bem, bem legal essa troca e traz uma proximidade, meio que quebra uma hierarquia, então traz um clima bem legal. Então, não sei se eu falei muito rápido, mas basicamente o que eu gostaria de passar da minha experiência é que eu tive muitas oportunidades de aprendizagem, de até curricular mesmo, e de conhecer profissionais, de ter contato com pessoas de níveis maiores de ensino e ter essa equidade no trabalho. Então, basicamente isso. Olá, gente, boa noite. Espero que todo mundo esteja conseguindo me ouvir bem. Meu nome é Lorena, eu também sou estudante de graduação de Psicologia da UEL, e eu vou falar um pouquinho também da minha experiência pessoal com o projeto, e principalmente como um aluno de graduação ele atua no projeto. Quando a gente pensa em suporte psicológico, normalmente já vem um psicólogo na mente, já que é um atendimento, e o aluno às vezes fica como, será que eu posso participar? Como eu posso contribuir? Inclusive, uma das minhas primeiras falas que eu fiz com a Josi, que foi a pessoa que me convidou para participar do projeto, foi, que bacana, eu assisti uma capacitação e eu consegui acompanhar. Eu tinha na minha cabeça que era muito uma coisa super lá em cima, que ele ia falar, e eu ia ficar assim, valeu, não estou entendendo nada, mas foi muito bacana o quanto que eu aprendo com as capacitações e o quanto que eu estou crescendo profissionalmente, entendeu?
quando eu recebi essa proposta da Josi, eu acho que das minhas colegas aqui de estudante, acho que eu sou a última a entrar no projeto. Eu estou no projeto há mais ou menos há uns 2 meses, mas para mim parece que eu já estou há 1 ano já no projeto, porque, tipo, eu tenho um carinho absurdo por todo mundo que está lá dentro. E quando eu recebi essa proposta, 2 meses atrás, eu achei aquilo tão bacana, porque eu falei, no meio de uma pandemia mundial, onde todo mundo está, teoricamente, parando, a gente está nascendo, a gente está em movimento, a gente está começando, e eu acho isso incrível, sabe? Ter um grupo de pessoas que se uniram para conseguir fazer com que as pessoas que estão parando forçadamente, porque a pandemia nos forçou a parar o ritmo de vida, a nos adaptar a novos ambientes, a novos comportamentos, a nos fazer uma experiência que eu acho que ninguém nunca teve até o momento, e nós simplesmente tentar trazer o máximo de estabilidade emocional, conforto emocional e dar um apoio, porque todo mundo está passando por isso, mas cada um passa de um modo diferente por isso. Então, eu achei incrível quando eu recebi a oportunidade que a Josi me convidou para fazer parte, e assim que eu entrei, ela me colocou na frente de atendimento, que eu acho que é uma das frentes que acaba não tendo muita coisa para estudante de graduação, a princípio, que era o que eu pensava. Porque eu fiquei pensando, gente, o que eu estou fazendo na frente de atendimento se eu não posso atender? E quando eu comecei eu sou uma pessoa que, assim como todo mundo, tem um problema em ficar parada, e eu comecei a pensar, eu preciso colaborar com alguma coisa, eu preciso fazer valer o meu tempo aqui dentro, fazer valer o tempo dos meus colegas que estão aqui dentro e ajudar. E eu entrei em contato com a professora Renata também, que eu não conhecia, quer dizer, óbvio que todo mundo já ouviu falar da professora Renata, mas eu nunca tinha tido o prazer de conversar com ela. Hoje em dia eu falo mais com ela do que com meu marido, de tanto que eu converso com ela. Todo dia eu tô falando Eu sei como que é, Lô. Então eu converso com ela praticamente todos os dias, por isso que eu falo para ela, já faz 1 ano já que eu tô no projeto. E quando eu entrei em contato com ela, ela me passou algumas coisas de tabelas. E daí eu pensei assim, acredito que da geração assim mais ou menos como a nossa, todo mundo fez os tal dos cursos de 2 anos de Excel, Word, que todo mundo tem o diploma, mas todo mundo fala, como é que faz isso para colocar uma tabela mais grossa no meio da borda? E daí, isso daí tá me fazendo crescer muito, porque eu fiquei pensando, quando você pensa num psicólogo, a parte organizacional não é o que vem na primeira coisa na sua mente, psicólogo. Você imagina já numa clínica, e daí quando você pensa nessa questão de você estar atendendo, de você estar atendendo não, perdão, de você estar nessa parte organizacional, ela te cria um novo horizonte de possibilidades. E eu comecei a fazer essa parte organizacional, e foi quando teve a implementação, na época, era a frente de relacionamento e gestão. Hoje em dia ela é uma assessoria, né, da frente de psicoeducação, que a gente viu uma similaridade no trabalho e que a relacionamento e gestão ela iria complementar. Então, na minha frente especificamente, ela é responsável por a gente entrar em contato com os gestores das instituições. Então, a Renata já havia falado que nós temos 19 gestores, né, tanto da área da saúde, segurança e educação, e dentro dessas áreas temos as instituições da qual a gente atende, e cada área tem um gestor. Ele é um funcionário ou algum chefe de algum nível hierárquico um pouco maior, que comanda uma equipe, e que é o que tem o contato direto com o nosso projeto, para que a partir disso eles nos encaminhem demandas de clientes que têm alguma questão, ou que ele passe informações, tanto das redes sociais, que as meninas fazem, de divulgação. Então, a gente é o elo entre o projeto e os gestores. E a nossa frente, ela está começando a se organizar agora. E quando você pensa no projeto de extensão tão longo, normalmente a gente já pega na metade. Mas o início dele é muito burocrático. A gente tem que colocar toda a base. Então, tudo tem que sempre estar muito estipulado para que as pessoas que entrem depois continuem numa mesma linha. A gente não consegue... no meu aqui, um pouquinho mais para frente, eu falei que a gente vai onde houver demanda. É porque a gente está muito no início, mas daqui a um tempo, a gente já está fazendo o processo seletivo, a gente espera que as coisas estejam mais assentadas para que cada frente tenha do seu aluno, que vai cuidar dessa parte mais burocrática, que vai ter essa visão um pouquinho mais das tabelas, que eu falo que é, teoricamente, muita coisa a ver com tabela, e dar continuidade para que o profissional possa atender e que o profissional possa atuar. Então, a gente é muito importante no projeto, porque para
poder o profissional atender um paciente, ele tem que ter entrado em contato. Que no caso, por exemplo, eu e a Luísa, a gente tem uma coparticipação na parte do atendimento, que a gente faz os agendamentos de atendimento. Sem o nosso agendamento, o psicólogo não teria esse acesso com o cliente. Então, o aluno de graduação, ele tem, sim, muita oportunidade dentro desse projeto. E sem falar também nas coisas que a minha colega Raquel citou, de a quantidade absurda de oportunidades que a gente tem dentro desse projeto, assim, eu nunca passei, e olha que eu já estou num nível bem alto já da graduação, tipo, eu estou no 4º ano, então apareceu muito mais oportunidade nesses últimos 2 meses do que durante muito tempo da graduação. Eu acho que quando a gente pensa, então, no caso, as frentes que eu estava, relacionamento de gestão, atendimento, né, que eu tenho essa coparceria com a assessoria com a Luísa, de a gente agendar as consultas, e aonde houver demanda, que eu digo assim, que normalmente as pessoas falam, alguém precisa disso, eu vou. Eles até brincam comigo, nossa, você está entrando em um monte de coisa. Eu falei, gente, olha o tamanho desse projeto, olha que incrível que é o trabalho. Eu quero participar, eu quero estar presente, eu quero aprender, eu quero poder ter essa oportunidade com esse conjunto de pessoas que são, assim, infinitamente conhecedores de um monte de coisa, que eu quero aprender também. Então, eu acho que para um aluno de graduação que está vendo, a gente está fazendo processo seletivo, né? Eu nem sei se a Luísa vai falar sobre isso, mas fecha amanhã, né, nosso processo seletivo, e eu acho incrível, e eu acho que os alunos, eles deveriam sim participar mais e mais, e é um projeto muito lindo, e eu acho que o dia de hoje foi muito feliz em ser a nossa palestra. Obrigada, e eu queria parabenizar a Luísa também, pela essa apresentação, inicialmente, a música foi incrível, da Beyoncé, aí eu tinha que parabenizá-la, e é isso. Obrigada pela oportunidade e tenha uma boa noite todo mundo. Obrigada, Lorena. Muito obrigada. Lu, agora você está com a palavra. Oi, pessoal. Meu nome é Luísa. Não tem muito o que falar depois do que as meninas falaram. Eu acho que é só complementar. A minha entrada no projeto foi muito relacionada à música que eu trouxe, é muito do tipo fazer alguma coisa a respeito. Claro que a gente não quer que todo mundo se desdobre em 1001 coisas, porque a gente tá no meio de uma pandemia. Tipo, se você não quer fazer nada a respeito, só fazer sua parte ficando sozinho em casa, também tá tudo bem. Tipo, só que quem tá aqui e me conhece sabe que eu não consigo ficar muito parada, né? Então, a Rê me chamou, perguntou como é que estavam as minhas atividades na pandemia, e eu que não estava fazendo nada, falei, por que não, né? Mais um projeto. Mas também é bem algo que estava me tocando na época, que era fazer alguma coisa a respeito. E a escolha da frente também foi justamente essa questão de demanda. Tipo, o que está precisando, bora fazer. A gente acaba usando de experiência o SAG. Então, planilha de carga horária foi completamente inspirada, para não dizer copiada, da do SAG. Como fazer para a gente se organizar para processo seletivo, para termo de compromisso de colaborador também. Porque pegou a gente muito no susto. Tipo, ao mesmo tempo que a gente já estava incluindo colaborador, a gente não tinha nem passado o projeto pela ProEx. Então, tipo, a gente já estava fazendo as coisas, divulgando, nem sabia se a ProEx ia liberar a gente ou não. Então, foi muito no susto, foi muito por demanda. E agora que as coisas elas estão se acalmando e tá realmente aparecendo alguns casos mais difíceis, igual as meninas estavam falando, a gente consegue ver a importância que o nosso trabalho, mesmo sendo da graduação, mesmo sendo só organizar horário para tipo, conseguir alguém para atender aquela pessoa em menos de 12 horas, se precisar, ou na hora seguinte, no período seguinte, porque ela está em crise, é muito recompensante, tipo, é uma recompensa muito grande ver tudo isso funcionando, dando certo e a gente podendo fazer isso mesmo que de longe, sabe? Uma das coisas que também me ajudou muito, me fez pensar usar a experiência que a gente tem do SAG, mas também fazer a minha parte é o próprio contato com a pessoa.
Então, a pessoa que chega até você, ela pode ser uma pessoa que foi encaminhada ou uma pessoa que você está realmente querendo saber como que é o projeto. E você tem que virar para ela e falar para ela que ela não é o público-alvo. Então, você só não vai falar, tipo, não, a gente não vai te atender. Porque isso também é falar que a queixa dela não é tão importante assim. Então, você tem que saber como falar, você tem que saber como falar para essa pessoa que, por mais que a gente não vai te atender, ó, temos outras pessoas que podem te atender, temos outros projetos que podem te atender, e tudo isso eu acredito que vai ter um reflexo muito grande quando eu for atuar diretamente na profissão de psicóloga. Seja na escola, que é o que eu quero fazer, seja atendendo por causa de estágio. Então, é falar mais ou menos igual que as meninas falaram, mas assim, é muito bom, é muito gostoso. E até mesmo fazer coisinhas pequenas te fazem pensar assim que isso vai ter um reflexo muito grande no projeto num todo. E é isso. Deixo aqui nossas lindas redes sociais, tá? Esse número é o número que a gente faz atendimentos. Se vocês quiserem recomendar para alguém, ou se vocês de alguma forma se enquadrarem no perfil do projeto e quiserem mandar uma mensaginha, fiquem à vontade. Eu queria só reforçar, assim, né, realmente a importância de todos os colaboradores, né? Eu acho que vocês 4 colocaram muito bem, assim, o quanto que existe de trabalho conjunto em equipe, né? Eu acho que isso é um diferencial muito grande no COVID, como é no SAG, então, realmente, muito do que a gente faz e como a gente faz no COVID vem, né, de experiências que a gente tem no SAG, e assim, até um agradecimento mesmo a toda a equipe do SAG por estar, né, podendo. Eu acho que é uma das coisas mais importantes, acho que do conhecimento, de produção de conhecimento, é quando você pode pegar esse conhecimento e aplicar em outras coisas, né, em outros lugares, com outras pessoas, e eu acho que a troca, né, que a Raquel deu o exemplo da tecnologia, mas, na verdade, eu acho que tem sim, né, porque tem hora que eu ligo, que eu mando mensagem para as meninas e falo, gente, como é que faz tal coisa? Aí me mandam áudio, me mandam tutoriais, me mandam foto e vão me ensinando, então tem muito isso, realmente, só que eu acho que o grupo, de modo geral, cada um traz um olhar muito diferente. E eu acho que o projeto criou um espaço para que esse olhar diferente fosse colocado, né? E é uma prática muito nossa do SAG também, né? Não tem como eu não falar do SAG, gente. Então, eu acho que existe um olhar, né? Então, cada um... Isso vai enriquecendo muito o projeto. E eu acho que essa troca ela é independente mesmo, né? Se é aluno ou se é graduando ou se é pós-graduando, né? Eu acho que é uma perspectiva de todo mundo querendo contribuir com o melhor que puder, né? Seja com uma ideia, seja com o seu tempo, e isso para mim é muito, muito importante, muito gratificante, e pode não ser um show, né, como o da Beyoncé, mas eu acho que é a contribuição mesmo, que a gente, nesse momento, está podendo dar, né, para as pessoas, de modo geral, tá? Tanto para a população em geral, como para os profissionais de modo geral. Então, muito obrigada por estarem aqui comigo. Uma boa noite para vocês, tá? Tchau, gente. Boa noite.